guerra vacila. Antes da invenção das armas modernas, já havia armas que derrubavam paredes e aterrorizavam exércitos usando apenas engenharia medieval. Existiam armas tão altas quanto torres, máquinas que pareciam metralhadoras antigas e projetos tão avançados para a época em que foram criados. Neste vídeo, vamos conhecer as 10 armas medievais que mudaram a história da guerra. Antes de começarmos, por favor, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. E agora vamos começar. Rival de Quine. À primeira vista, isso parece apenas uma fileira de pequenos canhões juntos. Mas para os soldados daquela época, o efeito disso era completamente diferente. De acordo com registros históricos da França e da Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos, esse tipo de arma era usado para defender passagens estreitas, portões de castelos e lugares onde a infantaria atacante estava muito concentrada. Ainda não era como uma metralhadora, ainda estava longe disso. Normalmente, cada tubo de ferro era carregado manualmente com pólvora e uma bala de ferro. Quando tudo estava pronto, era possível acender quase simultaneamente os orifícios de ignição e disparar uma rajada ensurdecedora. Em uma época em que canhões comuns recarregavam devagar, isso era uma grande vantagem. Enquanto o inimigo estava ocupado se aproximando com escudos e armaduras, eles podiam ser recebidos com uma rajada de ferro antes mesmo de chegarem ao muro da cidade. Na Idade Média, só o som da pólvora. Armas de pólvora já eram assustadoras para muitos soldados e cavalos. Mas ainda quando não era só um tiro que você ouvia, mas uma sequência de explosões vindas de uma fileira de canos. Mesmo assim, a Ribauldequin teve uma contribuição importante para a história militar, porque mostrou que, mesmo no período medieval, os engenheiros já pensavam no conceito de poder de fogo concentrado. Foi uma das primeiras tentativas do ser humano de tornar a guerra com projéteis mais rápida, mais simultânea e mais mortal, apesar da aparência de Springwood. Parece apenas uma besta enorme, mas na verdade seu mecanismo é mais complicado do que isso. Em vez de hastes flexíveis como um arco comum, ele usa cordas torcidas ou tendões de animais que são presos e torcidos para acumular uma enorme energia de tensão. Isso é chamado de sistema de torção, o mesmo princípio mecânico usado também em algumas antigas máquinas de cerco romanas. Quando o braço de disparo é puxado para trás usando um mecanismo de guincho ou manivela, a força é acumulada na corda, e quando liberada, um longo virote de metal voa em altíssima velocidade direto para o alvo. E como sua trajetória é reta, diferente da trebuchet que lança pedras em arco, fica muito mais fácil atingir alvos específicos. De acordo com as histórias da guerra medieval, tornou-se popular em algumas cidades fortificadas porque era mais barato de usar do que a artilharia de pólvora, o que era importante especialmente em cercos prolongados. Só era necessário manter a tensão correta em ambos os lados das cordas de torção. Quando não está balanceado, o projétil pode desviar ou perder precisão e, como os materiais usados na época eram naturais, como corda e tendão, eles também eram afetados pela umidade, calor e desgaste ao longo do tempo. Isso significa que a equipe não precisava apenas de força, mas também de manutenção e precisão. Há também relatos de crônicas medievais de que seus pesados virotes conseguiam atravessar escudos e, às vezes, até partes mais frágeis da armadura, dependendo da distância. Com o passar do tempo, o Springwood foi gradualmente substituído por canhões mais potentes e artilharia de pólvora, mas por vários séculos ele foi um dos exemplos mais engenhosos da engenharia medieval, pois isso ocorreu antes da industrialização. As pessoas já conseguiam criar armas que utilizavam física, tensão, trajetória e força mecânica de uma forma extremamente avançada para a época delas. Grande bombarda. Isso não é um canhão comum. Havia algumas bombardas naquela época que eram quase do tamanho de uma pequena casa. À primeira vista, parecia até impossível usá-las em uma guerra. Mas quando ela disparava, era outra história. Em vez de pequenas balas de metal, muitas das primeiras bombardas disparavam enormes pedras maciças. Algumas delas pesavam centenas de quilos. E mesmo que não fossem tão rápidas quanto a artilharia moderna, o peso extremo delas era suficiente para, aos poucos, quebrar as grossas paredes das cidades. De acordo com os historiadores, um dos usos mais conhecidos das bombardas gigantes foi quando o Império Otomano sitiou Constantinopla no século XV.
Sob o comando do sultão Mehmed II, as forças otomanas usaram canhões enormes contra as muralhas resistentes da capital bizantina. Defesas que duraram quase 1000 anos. Embora o bombardeio não tenha sido o único motivo da queda da cidade, o cerco mostrou que fortificações medievais tradicionais estavam perdendo utilidade diante da nova artilharia. Algumas bombardas daquela época eram feitas de peças de ferro conectadas, parecendo um enorme barril. As barras de ferro eram unidas com grossos aros de metal porque, naquela época, a tecnologia de fundição ainda não era suficiente para fabricar rapidamente um canhão enorme de uma só peça. E como a metalurgia ainda era primitiva naquela época, cada disparo também era perigoso. Há relatos de que alguns desses canhões gigantes conseguiam disparar apenas algumas vezes por dia devido ao longo processo de carregamento e resfriamento. Mas mesmo sendo lento, o impacto de cada disparo era suficiente. Naquela época, a grande bombarda não era vista apenas como uma arma, também era um símbolo do poder do Estado. Devido ao seu tamanho e custo, apenas os reinos ou impérios mais ricos conseguiam fabricar e manter esse tipo de arma de cerco. Em outras palavras, antes mesmo da batalha começar, o simples fato de possuir uma bombarda gigante já era uma demonstração de poder industrial e militar. Trebuchet possui uma longa viga de madeira presa a uma estrutura alta. Em uma extremidade há um grande contrapeso, geralmente uma caixa cheia de pedras, terra ou chumbo. Na outra extremidade há uma funda onde o projétil é colocado. Quando o contrapeso é liberado, ele cai devido à gravidade. Por causa disso, a longa viga gira rapidamente e lança a pedra pelo ar. E como o contrapeso é muito pesado, ele consegue lançar um projétil que pesa mais de 100 quilos. Nas versões maiores, pode ser ainda mais pesado. A vantagem é que é mais fácil aumentar a potência do trabuco do que das catapultas de torção. Nos modelos mais antigos, você precisava de sistemas enormes de cordas torcidas para gerar uma força maior. O problema é que é difícil construir e manter esse mecanismo. No trabuco, porém, a lógica é simples. Quanto mais pesado o contrapeso, maior a força de lançamento. Por isso, nos séculos XII e XIII, ele rapidamente se tornou a principal arma de cerco na Europa e em algumas partes do mundo islâmico. E essas não eram máquinas pequenas. Havia alguns trabucos tão grandes que levavam semanas para serem montados perto do local do cerco. Não era possível mover tudo de uma vez devido ao tamanho da estrutura de madeira. Um dos exemplos mais famosos é o Warwolf de Eduardo I da Inglaterra durante o cerco ao castelo de Stirling, na Escócia. Segundo relatos contemporâneos, o trebuchet era tão grande que, antes de ser usado, os defensores já queriam se render. Mas mesmo assim, Eduardo continuou disparando só para ver o efeito disso. E o trebuchet não lançava apenas pedras. Embora não fosse exatamente uma arma de precisão como a artilharia moderna, os operadores experientes sabiam ajustar o comprimento da funda, o ângulo de liberação e o peso do contrapeso para acertar repetidamente a mesma parte da muralha. Essa é a razão pela qual era tão perigoso em cercos. Porque, com o tempo, até a defesa mais espessa vai cedendo aos poucos. Torre de cerco. A torre de cerco literalmente levava os soldados diretamente até o topo da muralha da cidade. E não era apenas uma escada simples. As grandes torres de cerco tinham vários andares por dentro, com rampas e escadas. Posições de tiro e, às vezes, arqueiros nos andares superiores apoiavam a equipe de assalto. Enquanto ela avançava em direção à muralha, havia soldados em segurança escondidos dentro, subindo para as partes mais altas da torre. Normalmente, isso era feito com vigas grossas de madeira e coberto com madeira, couro ou peles de animais molhadas para reduzir o risco de incêndio, pois esse era o principal alvo dos defensores. Se a torre de cerco pegasse fogo antes de chegar à muralha, todo o ataque poderia fracassar imediatamente. Por isso, alguns exércitos despejavam água ou vinagre nas coberturas de couro para que não pegassem fogo facilmente quando atingidas por flechas incendiárias. A torre precisava ser exatamente da mesma altura ou mais alta do que a muralha da cidade. Se faltasse altura, a ponte de assalto não alcançaria a defesa do inimigo. Se a torre fosse alta demais, toda a estrutura poderia perder o equilíbrio. Antes que a torre de cerco pudesse avançar, geralmente era necessário nivelar o terreno, cobrir o fosso ou construir uma estrada temporária para suportar a estrutura extremamente pesada. Em alguns cercos, a preparação do terreno levava mais tempo do que o próprio ataque. Já durante o assalto propriamente dito, é aí que tudo se torna mais perigoso. Na época das cruzadas,
As torres de cerco tornaram-se essenciais para atacar as cidades fortificadas do Oriente Médio. De acordo com relatos históricos sobre o cerco de Jerusalém, no século XI, foi necessário buscar madeira em lugares distantes, porque havia pouca madeira perto da cidade. Isso só mostra o quanto as torres de cerco eram importantes nos ataques medievais. Como naquela época ainda não existiam tanques ou veículos blindados, isso era uma das coisas mais próximas de uma plataforma blindada móvel. Hélipolis. O nome vem da palavra grega que significa tomadora de cidades, e pelo seu tamanho, é fácil entender o porquê. Embora tenha vindo do mundo antigo, antes da era medieval, o Hélipolis teve uma influência enorme nos projetos das torres de cerco que vieram depois, por muitos séculos. De acordo com registros antigos sobre o cerco de Rhodes no século IV a.C., o Hélipolis mais famoso era uma torre móvel gigantesca, com vários andares e cheia de armas de projéteis em cada nível. Dentro dela havia escadas e plataformas de combate para diferentes equipes. Os andares inferiores geralmente tinham potentes lançadores de dardos ou máquinas de cerco. Nos andares superiores havia arqueiros e armas de projéteis menores para atacar os defensores de cima para baixo. E como os defensores sabiam que o fogo era a maneira mais eficaz de deter esse tipo de máquina, algumas partes dela foram revestidas com placas de metal ou coberturas protetoras contra incêndio. Também havia aberturas com portinholas nas laterais onde as equipes podiam atirar antes de fechá-las novamente para se proteger das flechas inimigas. Mas o verdadeiro desafio era movê-lo. O Hélipolis era extremamente pesado, então, de acordo com alguns relatos históricos, centenas ou até milhares de pessoas eram necessárias para puxá-lo. E por ser tão grande, era necessário nivelar bem o terreno antes que ele pudesse avançar. Em vez de várias máquinas separadas para cada tarefa, uma única torre gigantesca fazia tudo. No final, o Hélipolis não foi suficiente para conquistar completamente Rhodes, pois os defensores também encontraram uma maneira de destruir as obras de cerco. Mas o nome dele ficou na história como uma das máquinas de cerco mais ambiciosas já feitas na antiguidade, porque não era apenas uma arma. Era um projeto de engenharia móvel que literalmente podia mudar o horizonte de uma guerra. Lanças de fogo. Para muitos historiadores, este foi um dos passos mais importantes na história da guerra. Foi aqui que começou a mudar o conceito de armas de combate portáteis. Mas perto da ponta do cabo da lança, havia um tubo preso cheio de pólvora. Quando isso era aceso, a arma soltava uma chama forte, fumaça e faíscas ofuscantes direto no inimigo. Em combate corpo a corpo, isso era uma grande vantagem. À medida que o uso da pólvora se espalhava pela China, os engenheiros militares começaram a colocar cacos de cerâmica, pequenos projéteis e, mais tarde, fragmentos de metal nas lanças de fogo. Isso significa que não era só fogo que saía. Agora também havia projéteis atingindo o alvo. E foi aí que a direção da tecnologia ficou mais clara. As primeiras versões geralmente eram feitas de bambu, porque eram leves e fáceis de fabricar. Mas isso tinha suas limitações. Quando a pressão ficava muito alta, o tubo podia quebrar facilmente. Quando o efeito da pólvora acabava, ainda podia ser usado em combate corpo a corpo normal. É por isso que isso se tornou importante no período de transição da guerra. Naquela época, os soldados ainda não estavam prontos para abandonar as armas brancas tradicionais. Por isso, ao invés de substituir imediatamente as armas antigas, os engenheiros primeiro adicionaram a pólvora ao design já existente, e esse é o verdadeiro gênio da lança de fogo. Carroça de besta repetidora. À primeira vista, parece apenas uma grande besta presa a qualquer carroça. Mas por trás de sua aparência simples, há uma ideia mecânica muito avançada para a época. O objetivo não era apenas força, mas também um disparo contínuo de projéteis. No caso de uma besta comum, cada virote precisa ser carregada manualmente antes de puxar a corda novamente. Isso é lento, especialmente no meio da batalha. Mas no sistema repetidor, utiliza-se um mecanismo de alavanca e um carregador de virotes para acelerar o ciclo de disparo. Enquanto a equipe puxa e empurra na alavanca, a corda é automaticamente puxada, um novo virote é carregado e o sistema dispara sozinho. É como uma arma repetidora mecânica primitiva. De acordo com alguns textos militares chineses, esse tipo de sistema de projéteis era usado para a defesa de fortalezas e proteção de rotas de acesso importantes, especialmente em passagens estreitas, onde o movimento do inimigo é previsível. À medida que a infantaria ou cavalaria se aproxima,
Eles podem ser recebidos por uma sequência de virotes disparadas de uma plataforma quase sem pausa entre os disparos. E como não usa pólvora, não depende de fogo ou fumaça como as primeiras armas de fogo, as bestas de repetição portáteis daquela época geralmente tinham menos poder de penetração do que as bestas comuns, pois priorizavam a velocidade em vez da força bruta. Mas quando o sistema foi colocado em uma plataforma montada maior, esse problema foi reduzido, porque era possível usar lâminas de arco mais rígidas e sistemas de tração mais potentes que uma única pessoa não conseguiria carregar, porque os engenheiros chineses medievais já mostravam que entendiam o conceito de mecanismos de alimentação e ação de disparo repetido muitos séculos antes da chegada das armas de fogo da era industrial. Mangonel. Se o trebuchet é como um esmagador de paredes pesado, o mangonel é mais rápido, mais flexível e capaz de lançar projéteis continuamente. Por causa disso, tornou-se uma das máquinas de cerco mais comuns durante o período medieval. Frequentemente é confundido com uma catapulta comum, mas o mangonel tem sua própria identidade mecânica. Isso depende do lugar e da época. Existem algumas versões que usam um sistema de torção, feixes de corda torcida que armazenam energia de tensão. Outras são baseadas em tração, onde a equipe puxa as cordas para movimentar o braço lançador. Na ponta do seu longo braço, há uma funda ou concha onde o projétil é colocado. Quando a tensão é liberada, a máquina lança a pedra em um arco alto em direção à cidade ou ao exército inimigo, enquanto as grandes máquinas de cerco às vezes demoram. Antes de poder disparar novamente, o mangonel consegue exercer pressão contínua sobre os defensores. E na guerra, o bombardeio incessante é exaustivo. Mesmo que a muralha não ceda imediatamente, a queda constante de pedras, fogo ou destroços atrapalha o movimento dos defensores e causa destruição dentro da cidade. Quando a tensão das cordas de torção não está equilibrada, a trajetória do projétil pode ser comprometida. E como as cordas são afetadas pela umidade e pelo clima, a equipe ajusta regularmente todo o mecanismo. Em outras palavras, não é só força que é necessária aqui. Também é preciso habilidade técnica, pois isso mostrou que na guerra de cerco, não é só um grande disparo que importa. Às vezes, a verdadeira arma é a pressão contínua que vai destruindo aos poucos a defesa e o moral do inimigo.